Senhor Jesus Cristo. Qual a ideia, o pensamento? A atualização das pessoas. Vivemos na Terra há 2025 anos, a era cristã, a era de Jesus. No entanto, nós somos cristãos. É verdade? Eu pergunto. Representamos nos atos, nos pensamentos, nos exemplos, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos atualizar. Claro que o público presente me responderia: nós somos atualizados, somos espírita cristão, vivemos a doutrina, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em torno de nós podemos divulgar a necessidade de as pessoas se atualizarem. Mas a pessoa poderia me dizer: mas eu sou cristão, vivo a doutrina de Jesus, estou atualizado e prego em torno de mim. Parabéns, estás com o passaporte na mão para os céus, tenha certeza. Nós queríamos também mostrar, lembrar a todos a grandeza, a superioridade, a elevação desse Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo. Não há palavra na terra, muito obrigado, gratidão, é muito pouco. Ainda não há uma palavra que expresse a grandeza, a superioridade, a elevação de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, seres angélicos e perfeitos, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos se conservam as rédeas diretoras de toda a vida e de todas as coletividades planetárias. Imagine o que é a vida em si, em geral. Imagine um planeta, uma coleção, as coletividades planetárias. Tudo está nas mãos, nas rédeas diretoras dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos. Dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, um dos membros divinos, ao que foi dado saber, diz Emmanuel, reuniram-se a respeito do planeta Terra para tomar decisão, solução da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes apenas no curso dos milênios conhecidos, para tomar decisão, solução da organização e da direção desse planeta, reunidos até hoje por 2 vezes apenas. A primeira vez que essa coletividade de seres angélicos e perfeitos reuniram-se a respeito do planeta foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Se o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, porque não existia ainda. Então eles reuniram-se para lançarem no tempo e no espaço as balizes do nosso sistema cosmogônico, ou seja, a base, o princípio, as preliminares, o projeto do planeta, para tomar decisão do projeto, como seria feito, como seria organizado o planeta Terra. E para lançarem no tempo e no espaço as balizes do nosso sistema e os pródromos da vida na matéria em ignição, ou seja, para ter a vida no planeta. Ficou decidido nessa primeira reunião, escolhido entre eles, que seria Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o responsável, o primeiro, o diretor da organização, da criação do planeta. Não estou falando de mim,
Estou lendo a primeira lição do livro A Caminho da Luz. Fica aí a dica para todos. A segunda vez que eles reuniram-se foi quando decidiram a vinda do Senhor à Terra. Vai fazer 2025 anos, dia 25 anos. A segunda vez que eles reuniram-se foi quando decidiram a vinda de Jesus à Terra, trazendo à família humana a sua lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E talvez seja aí o ponto principal da nossa mensagem. Por que eles reuniram por segunda vez? Porque decidiram viria ele próprio à terra trazer a mensagem. Porque Deus nosso Pai que nos criou, eu disse Deus nosso Pai nos criou, espírito imortais, fomos criados por Deus sem nada saber, simples e ignorantes de tudo, com um objetivo: a perfeição. Todos nós seremos um dia espírito perfeito, porque o objetivo da criação do espírito é a perfeição. O espírito, eu disse Deus nosso Pai nos criou, não fabricou. Deus não é um industrial com uma empresa, uma máquina de fabricar espírito. O espírito é criado, desenvolvido pelas mãos do Criador, através de um processo evolutivo, através dos milênios e milênios, transitando pelos reinos inferiores da natureza, tendo seu princípio no reino mineral, transitando pelo reino vegetal, animal, até a conclusão de um, dotado da razão. Deus nosso Pai que nos criou com esse objetivo da perfeição. Quando fomos criados, quando a terra desenvolvida pelo Mestre teve condição de vida na terra, Deus nosso Pai nos entregou a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele tem nas mãos as rédeas diretoras do planeta, consequentemente dos seus habitantes, nós, os espíritos que habitamos o planeta. Quando o planeta teve condição de vida, o Pai entregou todos nós, os 28 bilhões de espíritos, a nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele ficou responsável pelo aperfeiçoamento, pela educação da humanidade. Inclusive, prometeu ao Pai: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós seremos um dia espírito feliz. Em todo o tempo da criação, da vivência da pessoa, do espírito encarnado na Terra, sempre ele tomou providência. Nunca a humanidade ficou desamparada, entregue à própria sorte. Sempre espíritos de escola trazendo orientação à humanidade, como viver, qual a maneira de viver aqui na Terra. Quando esgotou os últimos recursos, foi que eles decidiram a vinda do Senhor à Terra. E últimos recursos? Inúmeros espíritos de escola que desceram trazendo orientação, dos últimos, ou último, Moisés, trazendo à humanidade 10 mandamentos da lei divina, 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus são regras de bom proceder, vivos e atuais, hoje ainda, como o primeiro dia revelado na tábua da lei. Se a humanidade da Terra tivesse observado e colocado em prática os 10 mandamentos da lei de Deus, não precisaria a vinda do Senhor à Terra. Eu disse 10, bastaria um. Para o bom observador, há de observar que o primeiro e o maior dos mandamentos é uma determinação de amor. Manda que ame a Deus sobre todas as coisas. Imagine amar a Deus imagine todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, honra pai e mãe,
não mata, não adultera, não cobiça, não rouba, etc. Ou seja, cumpre os 10 mandamentos. Como a humanidade não observou, não colocou em prática, então decidiram, reuniram-se pela segunda vez a respeito do planeta e disseram, vi ele próprio trazer à família humana a sua lição, repetindo, imortal do seu evangelho de amor. Revolucionou o planeta. Ele veio, vai fazer aniversário dia 25. Marcou a nova era na história da humanidade. A era que nós vivemos, que é a era cristã. Nós somos cristãos. Repito, vou cobrar durante a... Somos cristãos de verdade. Foi o maior exemplo de convivência na Terra. Modelo de vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é um modelo de vida. Com as suas palavras, com seus exemplos, Ele estava dizendo para as pessoas da Terra encarnada. É assim que deveis viver. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, conviveu na Terra com todo tipo de pessoa. Com os poderosos da época, os políticos da época, os doentes da época, os leprosos, paralíticos, coxos, deficientes, as crianças, os velhinhos, a prostituta, o ladrão. Com essa convivência, ele exemplificava a vida social nossa da atualidade. Jesus não revidou. Não há no Evangelho de Jesus o revido, muito menos a vingança. Somos cristãos de verdade. Qual é o primeiro ato quando... Claro que o Espírito não se ofende, mas se alguém se ofende, qual é o primeiro ato que... Qual é o primeiro pensamento quando se sente ofendido? Revidar. Jesus não revidou. Compreendeu, tolerou, suportou, entendeu as criaturas. Vivemos na convivência hoje, desde casa, na família, no lar, para aprender a conviver. Aprender a entender o outro, compreender o outro, aceitar o outro, como ele é. Precisamos desenvolver esse sentimento, essa sabedoria, saber conviver. Eu pergunto, você sabe conviver? Em casa, no lar, com os filhos, com os pais, com os vizinhos? Com os vizinhos? Penso às vezes, ando na pontinha dos pés, saio abaixadinho para os vizinhos não me verem. A própria presença já ofende, né? A feiura dessa, não sei se é orelhudo, né? Vivemos em família para aprender a conviver. Com essa convivência, com esse exemplo de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio à Terra, revolucionou o planeta. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta entre o céu e a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas. E o enviado oferece à família humana toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria, da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperança. E a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente a manifestação da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com os tesouros dos seus exemplos, das suas palavras, deixa entre as pessoas na terra a sua boa nova. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Cristo, é o transunto de toda a filosofia que procura aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e a inspiração. O Evangelho de Jesus é o transunto, é o documento, é um estatuto, é um escrito sobre as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e a inspiração. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é vivo e atual, ainda hoje, como o primeiro dia revelado na tábua, como o primeiro dia pregado na terra por Ele.
Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo de vida. Conviveu, vou repetir, na terra com todo tipo de gente. Dirigindo-se a Madalena, a prostituta, sobre o protesto dos apóstolos, não estraga em balde ou à toa a conversação. Interessava-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Impôs-lhe as mãos, os espíritos impuros que induziam aquele ato, fugir atormentado. E ela deu uma viravolta de 180 graus, de prostituta a santa. Viveu o resto dos dias na terra em benefício dos doentes, ou seja, dos leprosos. Me corrigiram, não é leprosos, Aguiar, é anceniano. Naquela época era essa a palavra mesmo, leprosos. Dirigindo-se a Zaqueu, em Jericó, sobre o protesto dos apóstolos. O mestre vai se hospedar na casa de um rico herege. Veja o que disse Zaqueu a Jesus no diálogo durante o jantar. Mestre, desde muito tenho empregado meus bens de modo que represente benefício para toda a sociedade. E até de Jerusalém tem vindo família buscar o sustento em minhas lavouras. Emocionado com a presença de Jesus, ele disse: de hoje em diante doarei a metade dos meus bens àqueles que estão em minha propriedade. Jesus abençoou-lhe o esforço nobre e construtivo de Zaqueu. Essa casa encontrou hoje a salvação. Dirigindo-se a samaritana no poço de Jacó, impressionou-a. Ela ficou impressionada, deu pressa a avisar ele: eu sou samaritana, ela disse. Porque samaritano não tinha muito crédito na época, outros povos nem se cumprimentavam, tinham medo de se contaminar. E ela deu pressa a avisar o mestre. Ele aproximou-se e disse: se ofereceres da água que eu te se beberes da água que eu te ofereço, nunca mais voltará a ter sede. A água do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o exemplo de convivência. E após ser preso injustamente, esbofeteado e cuspido na face, após receber aquela coroa de espinho na cabeça, sangrando o rosto abaixo, após carregar aquele peso inflamante da cruz, todos fugiram dele, ficou sozinho, após estar estaqueado em uma cruz de madeira. Seus últimos 2 companheiros, 2 ladrões, não falou mal de nenhum deles, não disse nenhuma palavra de condenação, não disse tu roubou, tu é ladrão. Pelo contrário, não hesitou em dirigir uma palavra fraterna, inflamada de amor. Hoje mesmo estás comigo no paraíso. E após receber a lança no peito, inclinou a cabeça ao alto e disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Sabe, mas faz. Alguém poderia dizer: mas Jesus era todo poderoso, era o grande, o sábio, criou a terra. Ele foi, entre aspas, mas deixou com nós grandes recursos. Deixou seus apóstolos, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um homem simples, pessoas comuns, normal. Não vou dizer uma guerra da vida que seria desmoralizar eles, mas eram pescadores, eram agricultores, homens comuns. Quer dizer que todos eles exemplificaram, todos nós podemos representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos de Jesus deram viva demonstração
de como ser cristão de verdade. E olha que ser cristão na época dos apóstolos era difícil, muito difícil. Era o mesmo que se candidatar à morte. E o pior, se candidatar à morte pela fogueira. Mas eles deram viva demonstração de como ser cristão. Ser cristão para eles representava a escolha da experiência mais nobre, mas com os deveres de exemplificar os padrões de conduta consagrados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cristão para eles constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, triunfo constante da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Veja, irmãos, que diante do maloque de Roma daquela época, constituído imperialismo. Imperialismo é corrupção. A corrupção é dele. Os pregadores do Evangelho não se expunham em polêmica mordaz, nem se enredavam, se envolviam nas teias do personalismo dissolvente, e nem dilapidavam as possibilidades preciosas de erigir as fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor, ofereciam a própria vida em penhor de gratidão por aquele que não trepidara em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam os mais sublimes santuários na comunhão, com os princípios santificantes que os identificavam perfeitamente com o Salvador do mundo. Os cristãos daquela época, os apóstolos do Senhor, sabiam perder as vantagens transitórias, os bens perecíveis, os bens materiais, embora lhe eram feitas avultuosas somas em recursos materiais para que eles abandonassem a doutrina. Ele sabia perder aquelas vantagens, os bens materiais. Estes que a maioria das pessoas na Terra gastam uma existência inteira correndo de atrás, jamais se dando por satisfeito. Ele sabia perder essas vantagens, esses bens perecíveis, para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Sacrificavam-se uns pelos outros. Quem leu o livro Paulo Estevão vai saber bem o que eu vou dizer agora. Quando Pedro, o apóstolo, foi intimado a comparecer lá na justiça, a dar depoimento, foi intimado a dar depoimento sobre a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma casa de socorro, começou com atendimento, era um centro espírita, uma igreja, como queira, e começou com atendimento, socorria as pessoas, os transeuntes por ali, virou num hospital. Muitos que foram socorridos, atendidos ali, permaneciam, virou numa colônia, agricultores, eles plantavam, então, e pregavam, e o Pedro pregava o Evangelho de Jesus. Até que ele foi intimado, começou a perseguição, foi intimado a aparecer lá na justiça, a dar depoimento, prestar depoimento sobre o que fazia, por que pregava o cristianismo. O apóstolo Tiago, ainda moço novo, disse: não, Pedro não pode ir. E se o Pedro vai e prende ele e mata ele, como vai ficar a Casa do Caminho? Vou eu. E foi.
sacrificavam-se uns pelos outros, disse. Foi preso, amarrado pelos pés, pendurado em uma trave, de cabeça para baixo e apedrejado até a morte. Sacrificavam-se uns pelos outros, igualzinho nós. Repartia o sofrimento entre si, multiplicava os júbilos, as alegrias entre si. Morriam em testemunha angustiosa para alcançar a vida eterna. Guerreavam o desequilíbrio da sua época, de seus contemporâneos, não a golpe da maldição e nem a fio da espada. Guerreavam pela prática da renúncia, da renunciação, submetiam-se a disciplinas cruéis, mas revelavam nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Entretanto, queridos irmãos, herdeiros que somos, todos nós, daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espíritos edificados nas promessas de Jesus. O que fizemos nós da esperança transformadora, da confiança em Deus sem a vacilação? Aonde colocamos nós aquela fé viva que eles conquistaram a preço de sangue e de lágrimas? O que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Entendo que, agraciado, enriquecido pelas bênçãos dos céus, pouco a pouco fomos olvidando as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construímos entre nós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-nos o dogmatismo, corrompe-nos a secção, os atos de provocar, e estreita, acanhada, ofuscada, interpretações do plano divino nos obscurece os horizontes mentais. Abrimos hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal, união eterna. Conspurcamos as fontes das bênçãos divinas, amaldiçoando-nos uns aos outros. E o pior, invocando para isso o príncipe da paz, que para nos salvar não hesitou diante a própria morte afrontosa. A que delírio chegamos nós, estabelecendo mútua concorrência a uma imaginária obtenção de privilégios divinos. Antigamente, os servidores do Cristo disputavam a oportunidade de servir. Na atualidade, procuramos as mínimas ocasiões de sermos servidos. Meus irmãos, nós somos cristãos. Festejamos agora dia 25. Não tem ali a data. O aniversário, a data da vinda de Jesus até. Aniversário de Jesus, não é do Papai Noel, tá? Jesus marcou a nova era na história da humanidade. Repetindo, eu diria, passou a borracha até então tudo o que havia acontecido e começou a nova era, a era cristã. Nós somos cristãos de verdade? Somos cristãos de verdade? Fica aí a nossa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar com Ele a semana toda, desde hoje até o dia 19. Como foi o maior Espírito que teve na Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de encerrar com uma mensagem. Se eu achar aqui agora, o livro foi se acabando. Não deu. Achei. O maior
maior espírito que tiveram na terra. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Então, fica aí a nossa mensagem. A vida sempre supulso, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz, basta a terra sombria. Que os homens sigam Jesus e as mulheres sigam Maria. Muito obrigado.